Olá, estamos começando mais uma edição do podcast da AFAD e nós gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores Gessi Clark, Espaço Vida Holística, psicóloga Luciane Vargas, mecânica KR e Eleven Media Comunicação. E hoje, nesse episódio, eu estou usando o vestido que é aqui do nosso brechó da AFAD. Estamos começando mais um episódio do podcast da AFAD e hoje eu tenho a honra de conversar com a nossa vice-presidente, nutricionista e mãe. Michele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast da AFAD. Obrigada, fico muito feliz com o convite. Muito obrigada mesmo. Então nós vamos começar te perguntando como é que tu conheceu a AFAD? Então, eu conheci a AFAD através de uma amiga, né, da esposa de um amigo, que ela era fisioterapeuta, que é Milena. E esse casal, então, eles têm uma academia e eu treinava na academia, já conhecia o Maurício, o marido da Milena, há bastante tempo. E eu cheguei lá com o Vitor, né, com o meu filho, no Bebê Conforto. E ela veio caminhando assim no corredor e olhou pra mim. Michi, tu conhece a AFAD? Eu disse, não, nunca ouvi falar. E daí ela me explicou, ela disse, não, né, a AFAD é uma associação, me explicou tudo, ela disse, vai lá, né, vou te passar o telefone das gurias, vai lá, faz uma avaliação, leva o Vitor, porque quando ele nasceu, meu endereço era em Uruguaiana. Então, depois da pandemia, quando as coisas se acomodaram, eu voltei para cá. Sou natural de Novo Hamburgo, morei na pandemia lá e depois voltei para cá. Então, eu não conhecia nada e o mundo da síndrome de Down era um mundo totalmente novo para mim. Então foi a Milena, que foi fisioterapeuta aqui, que me apresentou a FAD. E como foi a descoberta que o Vitor tinha síndrome de Down? Eu descobri só na hora do parto, né? Eu fiz todos os exames, porque sempre me perguntam, fez pré-natal? Sim, fiz pré-natal, tudo direitinho, mas não apareceu em nenhuma ecografia. E na hora do nascimento, né, eu sempre conto assim, que quando ele nasceu, eu tive parto natural, ele nasceu lá no Conceição, em Porto Alegre. Quando ele nasceu, eu olhei o olhinho dele e eu disse assim, esse olhinho. Eu pensei pra mim, esse olhinho. Foi só o que, né? Então ele nasceu um bebê empelicado, quando ele nasce com a bolsa. Então as enfermeiras, as médicas, uau, nossa, um bebê empelicado, fazia tempo que não nascia, enfim. Daí elas colocaram ele na balança e eu só namorando aquele olhinho, né? E olhando. Mas eu pensei, talvez pode ser porque foi parto normal, a minha outra menina tinha sido cesárea, ficou um pouquinho inchado. E ninguém falou nada, tava todo mundo muito alegre, com mais um nascimento, aquela coisa toda, né? Então, eu já logo dei de mamar pra ele. Quando chegou a pediatra, ela que me fez um monte de pergunta e eu já com aquilo na cabeça, né? O que será? E dela me fez um monte de perguntas, se eu tinha feito pré-natal, como é que tinha sido, porque lá o Conceição é um hospital de SUS e tu chegando assim, né? Tu não é um hospital que tu marca alguma coisa. Então ela não me conhecia, eu fui num plantão, por exemplo, né? Ela não me conhecia. Então ela me fez um monte de perguntas, olhou meus exames, enfim. E daí ela pegou, acendeu todas as luzes, que as luzes estavam escurinhas, né? Quando é parto natural é assim. Daí ela pegou ele e colocou bem pertinho de mim. Ela disse, mãe, olha pro teu filho e me diz o que tu acha que ele tem. Daí eu disse, doutora, eu acho que ele tem síndrome de Down. Eu falei assim pra ela. Daí ela, bem assim, ela disse, olha, então, pode ter pelo de gato, rabo de gato, orelha de gato, mas não ser gato. Ela disse, a gente só vai saber depois do genético, dados, mas eu também desconfio disso. Mas como ele nasceu super bem, nasceu a Pigar 8-9, então ele nasceu bem, assim, né? Mas depois ele foi pro peito, começou a mamar, daí ela percebeu que ele tava um pouquinho mais roxinho, enfim, nós ficamos uma semana no hospital, né? Mas não teve problema cardíaco, então foi bem mais tranquilo do que na maioria dos casos, mas eu descobri na hora do parto. E como é que foi pra ti, assim, o depois, né? Que era algo desconhecido pra ti até então. Uhum. Eu, como eu sou nutricionista, né, eu já tive alguns pacientes com síndrome de Down que eu atendi ao longo da minha vida. Tem um que eu atendo desde que eu me formei, praticamente, então já há 17 anos. Então eu já conheci um pouco desse mundo, mas como nutricionista e um mundo mais distante, né? E logo depois que ele nasceu, eu tentei não fazer muitas pesquisas no Google. Que é difícil, né? O que é muito difícil, mas eu pensei assim, não, eu não vou começar a procurar muitas coisas.
eu vou esperar ver o que os médicos vão me falar, esperar o exame, que é o cariótipo, ele demora um mês para ficar pronto. Mas enfim, eu já sabia que ele tinha síndrome de Down, mesmo ninguém querendo bater o martelo, né? Ah, não tem, ou não tem. Eu disse, não, gente, tem, vamos lá, vamos ver o que a gente precisa fazer, né? Daí sim, daí com os profissionais adequados, né? Com os médicos, enfim, lá do hospital. Daí a gente já começou a traçar as terapias, o que precisava ser feito, né? Mas na hora que ele nasceu, não questionei nada, né? Enfim, mas eu sempre me perguntei qual que foi o propósito de eu ter um filho com síndrome de Down e de não saber na gestação, né? Para mim foi muito bom não saber durante a gestação, né? Eu acho que foi melhor eu saber na hora. Não sei, eu tenho isso para mim, que foi melhor assim. Então, qual que era o meu propósito, né? Fiquei pensando, pensei muitas vezes, mas de naturalizar a síndrome de Down, né? De levar ele para o mundo, de todo mundo conhecer, né? Das pessoas saberem o que que é, deles andarem no meio da gente, porque hoje em dia a gente enxerga muito mais pessoas com síndrome de Down, né? De qualquer idade. Mas porque o que que acontecia? Não é que hoje em dia tem mais, é que antigamente escondiam dentro de casa. Era aquele filho, aquele parente que era escondido, né? Que era Que não escondido. era levado para as festas, que não era levado pro mundo, né? Isso. Que não frequentava a escola normal, né? Então, graças a Deus, hoje em dia isso mudou muito, evoluiu muito. A gente tem uma caminhada muito longa ainda, né, pela frente, em relação à inclusão. Mas quanto mais nós, pais, naturalizarmos, porque isso também tem muito de casa, né? Dos pais, ou ficarem envergonhados, enfim, ou acharem que as crianças estão incomodando, né? Então, de não levar eles para o mundo. E esse trabalho que é feito aqui da FAD é muito importante, né? Porque, assim, primeiro que aqui vocês, pais, têm o suporte um do outro, porque um sabe o que, que o outro tá falando. Uma coisa é tu conversar com uma amiga tua que é mãe também, mas que não é uma mãe com uma criança com síndrome de Down. É um assunto, né? É aquela coisa mais do ser humano. Mas aqui vocês se encontram e eles também, né? Não, com certeza, é uma alegria. O meu filho ainda é pequeno, então ele vai no grupo dos pequenos e nós, mães, ficamos amigas, né? Porque a gente tem realmente um assunto muito em comum e a gente se entende, né? E as crianças também são amigas, ficaram amigas, se reconhecem também, que é muito importante, né? Eles vão em colégios de currículo normal, mas aqui também eles participam e enxergam eles nos amigos, né? Isso também é muito, muito legal. E aqui a gente tem também o suporte psicológico, principalmente no início, né? Eu sempre quando chega uma mãe nova, assim, a gente calma que vai dar tudo certo e vai passar. A gente também já esteve nesse turbilhão de ideias, nesse turbilhão de Informações, né? de terapias, de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu disse, calma que vai dar tudo certo. E aí, olha como é importante, né? Daí tu te olhar lá atrás, há 5 anos atrás, né? Quando tu pegou teu diagnóstico, primeiramente tu fica sozinha, né? Com aquele diagnóstico. E aqui, quando chega aqui, é abraçada, né? Isso. Tu é abraçada, tu é acolhida e tu tem informações concretas, informações reais, que não são informações que tu pega aleatórias de pessoas, né? Aleatórias. Não é os Então, achismo, né? não é Eu achismo. acho que assim, eu acho, né? Não, Né? E a gente sempre diz também que quando a troca não é só uma troca profissional, é uma troca entre pessoas, né? Isso fica muito melhor ainda, a gente se sente mais acolhida, né? E tu também tem um trabalho aqui muito especial, que é ser a nutricionista, né? Sim. Como é que é esse teu trabalho aqui na FAD? Então, eu sou nutricionista já há mais de 17 anos e ao longo da minha vida atendi algumas pessoas com síndrome de Down, mas eu não tinha um filho com síndrome de Down. Então, isso também mudou depois, né? Depois que o Vitor nasceu, daí eu comecei a fazer cursos voltados para pessoas com síndrome de Down, que assim, nutricionistas especializadas nessa área são muito poucas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, pouquíssimas, né? No restante do Brasil também, uma que outra, porque apesar de ser uma população grande de pessoas com síndrome de Down, não é tão grande, né? E ainda eles ficam muito escondidos, como a gente estava falando, né? Então eu resolvi procurar cursos sobre isso, me especializar um pouquinho mais e ofereci meu trabalho voluntariamente aqui na FAD para isso, para atender todas as pessoas com síndrome de Down, dou orientações para as mães também, né, para elas, né, se sentirem melhor, para elas se cuidarem mais também, porque
muitas vezes tu acaba te esquecendo e focando só no filho. Ah, não, meu filho tem que fazer terapia, meu filho faz isso e faz aquilo, corre pro lado, corre pro outro, e a mãe vai ficando. Daqui a pouco a mãe fica doente. O filho tá 100%, né? Mas a mãe tá doente. Então aqui a gente trabalha também muito o lado das famílias, né? Eu falo mãe porque são a maioria, Sim. né? Mas tem os pais também. Então... E como tu vê a importância do teu trabalho, assim, tu como lado mãe, né, que recebendo esse trabalho, né, e aí tu como profissional doando esse trabalho? É muito gratificante, assim, ver a evolução deles, né, com a nutrição. A gente sabe, não é chover no molhado, né, mas que a nutrição é muito importante para todo mundo. Mas na síndrome de Down tem algumas coisas que a gente tem que levar mais em consideração, né, a parte cognitiva, né, para acelerar o aprendizado. Tudo isso a gente consegue através da nutrição, com suplementos certos, né, com uma alimentação anti-inflamatória que a gente chama, né? Então a gente consegue uma evolução muito grande, porque a gente sabe que uma boa parte deles tem problema de tireoide, né? Já nasce com problema de tireoide, e isso faz com que eles ganhem mais peso, né? O baixo tônus muscular, que eles são mais molinhos, assim, né? Uns mais, outros menos, não é uma regra, né? Mas isso também, como o tônus muscular em todos os músculos, não só nos músculos que a gente enxerga, mas um músculo tipo o estômago, né? Então eles não, a saciedade deles não chega nunca, né? Então eles acabam comendo mais, distendendo mais o estômago, engordando mais, né? Então a tendência também é que eles tenham problema com peso, né? De novo, não é regra, mas a maioria sim. E como que tu te tornou, então, a vice-presidente aqui da FAD? Então, foi num convite, né, há 2 anos atrás, porque eu acabava vindo bastante, pelo menos uma vez por semana com o Vitor, a gente acaba se envolvendo, né? Então, eu recebi esse convite e para formar a chapa junto com a Rochelle, que é a presidente, e tanto que agora está terminando a nossa gestão e a gente vai concorrer à reeleição. Não podemos puxar voto. E a gente vai concorrer à reeleição agora, mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer. E ano que vem, né, se a gente continuar, pretendo estar mais presente aqui ainda do que este ano. Esse ano foi um ano de reorganização para mim. E como agora o Vitor fez 5 anos também, sabe, dá assim, uau, fez 5 anos, já tá grande. Já tá menino grande, então agora as coisas, a tendência é que se acalmem mais ainda. Então, já passou aquele monte de fase de monte de terapia, né? Então hoje ele só faz fono por enquanto, né? Então agora agora a correria diminuiu. E se eu te perguntar uma coisa, o que representou na tua vida, o que para ti é síndrome de Down? Na minha vida, uma transformação. Com certeza eu não sou mais a mesma. Não sei. Eu era uma pessoa antes de ter contato com a síndrome de Down, e eu sou outra pessoa depois. Muito melhor. Com certeza, muito melhor. O que representa para ti a FAD? Em uma palavra, acolhimento. Em uma palavra, se eu pudesse escrever a FAD, acolhimento. Mas, enfim, né, são várias coisas, né, que a gente poderia dizer. A parceria, o aprendizado, o pegar junto, né, mas, assim, o acolhimento é o que mais, né. E agora, se tu pudesse dar um recado para a mãe, para o pai, para o familiar que está em casa nos assistindo e que recebeu esse diagnóstico. Toma uma aguinha. Desculpa. Eu achei que não ia chorar. Eu choro sempre. Sim, todo mundo chora, né? Então, o que eu diria, né, para uma pessoa que descobriu agora que o filho tem síndrome de Down? Primeira coisa, você não está sozinha. São muitos no mundo. E tudo vai dar certo. Com certeza tudo vai dar certo. E da melhor maneira que for. E, de novo, você não está sozinha, né? E sempre pode contar com a FAD, né? A FAD tem em vários lugares, não é só aqui em Novo Hamburgo. Mas pode contar com a gente.
E é isso aí, vai dar tudo certo, né? No início, sempre digo, quando a gente tá no olho do furacão, a gente acha que não vai ter saída. Mas tem saída, sim. E eles são um presente pra nossa vida. Que lindo. E é que nem a gente tava falando, né? Não é um choro de tristeza. Não é um choro de tristeza, é um choro de emoção, de todas as coisas que se esperou, que se passou. Conquistas, né? Conquistas, e claro, isso não acontece só com crianças com síndrome de Down. Todo né? filho tu comemora cada conquista, a gente fala né? dos filhos e a gente se emociona, né? Então, realmente não é um choro de tristeza, longe disso, só me dá alegrias. Michele, muito, muito obrigada por aceitar participar do nosso podcast. Parabéns pelo trabalho que tu desempenha aqui na FAD. Muito obrigado, estou sempre à disposição. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, obrigado.